Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Mais uma leitura bíblica, Números capítulo 7. Não vamos perder tempo, porque a leitura é um pouco extensa. E vamos lá então, presta muita atenção. Você que às vezes eu não consigo acompanhar, você pode ver aqui que o celular fica parado. Então, liga aí e bota para ouvir. Você pode acompanhar, mesmo que a tradução sua aí seja um pouco diferente, mas é o mesmo sentido e você pode acompanhar aí a leitura da palavra, tá? Que tem umas traduções que é um pouquinho diferente, principalmente as mais atualizadas, é até mais clara do que a minha. A minha é a João Ferreira de Almeida, a minha Bíblia que eu uso para fazer aqui leitura bíblica, tá bom? Vamos lá? E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e ungiu e santificou, Separou ao Senhor. Que os príncipes de Israel, as cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois. Por 2 príncipes um carro, e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação. E os dará aos levitas, cada qual segundo seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo seu ministério. Debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Sempre tinha um maior, a qual Deus instituía. Mas os filhos de Coate, cada um deu por quanto seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram aos príncipes para a congregação do altar no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a congregação do altar. O que, pois, no primeiro dia oferecia a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor e de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação de pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuá, príncipe de Issacar, e pela sua oferta ofereceu um prato de prata e um peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação de pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de um peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano por holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico dos bois 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elão. Parei aqui no versículo 29, tá? Às vezes você fala: pastor, mas por que precisa? Por que Deus? Qual que foi a necessidade divina do Espírito Santo a deixar isso escrito? Para você ver, irmãos, que quando eles iam oferecer, eles ofereciam de todo o coração deles, eles não tinham miséria. Não tinha, até porque eram, faziam parte da vida deles. E por que eles tinham tudo isso para oferecer como sacrifício ao Senhor? Porque eles tinham sobrando. Porque quando a gente faz de coração, Deus faz para sobrar e não para faltar.
Então, por que Deus teve a necessidade de deixar isso escrito? Para você ver que o povo era abençoador e que quando ia sacrificar não tinha miséria. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de um peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação de pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu os príncipes dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de um peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Era por medida, né, irmãos? Por medida. Ambos cheios de flor da farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação de pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Elisá, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata de um peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Você viu que era por medida todos eles, né? Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano por holocausto, um bode para expiação de pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos e uma bacia, de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjar. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um cordeiro, um carneiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação de pecado, para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. E foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. Interessante, né? A mesma coisa. Eles oferecem o mesmo tanto segundo a medida que precisava. Porque Deus não quer um sacrifício da além do que você não pode oferecer. Na verdade, Deus não dá um fardo que você não possa carregar. No dia 9, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata, 130 ciclos, uma bacia de prata do peso 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjar. Uma taça 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 50 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata de peso 130 ciclos, uma bacia de prata de peso 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação de pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 50 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º ofereceu o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã.
A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação de pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 50 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia ofereceu o príncipe do filho de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjar. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação de pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a congregação do altar feita pelos príncipes de Israel. No dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. Cada prato de prata 130 siclos, cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi 120 siclos. Todos os bois foram holocausto foram 12 novilhos carneiros, 12 bodes, 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação de pecado. E todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60 e os bodes 60, os cordeiros de um ano 60, e a congregação do altar depois que foi ungido. Esta é a congregação do altar depois que foi ungido. Eles tinham que consagrar, né? E era somente dessa forma. E eles ofertaram as mesmas medidas. Sabe o que eu aprendo aqui? Para ninguém ser melhor ou maior ou querer ser maior do que o outro. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de acima do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. Para Deus falar com você, meu irmão, sabe o que eu aprendo? Não é de qualquer maneira. Tem que ter a sua vida em ordem, como todos eles fizeram como tinha sido ordenado. Assim Moisés entrava e o Senhor falava. Enquanto você estiver vendo na direção de Deus, Deus vai falar com você, vai direcionar você, vai guiar você, vai abençoar você. Se você gostou, deixa like, compartilha. Amém? Se você quer ajudar esta obra, leia a descrição e que Deus abençoe a todos.